Vamos falar de golpe do Pix, Megali? Vamos Opa. falar de golpe do Pix porque tem aumentado essa modalidade, né? São Paulo bateu o recorde de maior número de sequestros no ano passado, em 15 anos. Sequestros que ocorrem basicamente pela facilidade da transferência que o Pix trouxe. O Pix é uma modalidade importantíssima para a gente ter aí no nosso dia a dia, mas existe essa questão da segurança que tem chamado muita atenção. Por isso a gente conversa agora com o Cláudio dos Reis, ele que é especialista em segurança pública e professor da Unesp, justamente para a gente entender um pouco desse aumento do golpe do Pix. Sequestros, né? Inclusive de sequestros. Exatamente. Houve um relato de um ator que fazia o Piti Bitoca. Lembra do Piti Bitoca, da Zorra Total? Parceiro lá do Tom Cavalcante e tal. Ele ficou 5 dias amarrado. Os pés e as mãos amarrados enquanto os caras faziam e aconteciam com o Pix. Aí foi pior, né? Aí teve ligação pra família, os caras foram na casa dele. Um absurdo completo. Mas nasceu com um sequestro para que pudessem fazer transferências via Pix. O Heitor Martins, esse humorista, como você disse aí, o Piti Bitoca, ele foi sequestrado e teve aí as contas esvaziadas por conta dessa facilidade do Pix. A gente sabe, não dá pra gente falar que é por causa da facilidade do Pix, porque o Pix é uma revolução aí nos pagamentos, é importante, mas a gente conversa então agora com o professor Cláudio dos Reis, ele que é especialista em segurança pública e professor da Unesp. Professor, a gente tem a partir de agora um desafio pela frente. Temos como remediar aí para diminuir um pouco desses problemas com o Pix? Bom dia, seja bem-vindo à programação da Band News FM. Bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo. De fato, nós temos um desafio, né? Nós, consumidores, e o sistema de segurança e também o sistema bancário. Né? A partir do momento em que o Pix ele veio para ficar, ele facilitou a vida do usuário, né? Ele está diminuindo a circulação do papel moeda, mas também os criminosos, talvez numa velocidade maior do que o sistema, né, bancário, né, eles também aperfeiçoaram suas técnicas de extorsão. Então, há necessidade de que os nossos órgãos de segurança, né, eles aperfeiçoem os métodos de combate e também o sistema bancário. E eu acho que uma outra questão importante diz respeito à punição desses crimes, né? Então a pena ela ainda é leve para esses casos. Então o legislador ele precisa atualizar no sentido de que esses crimes, se eles não forem punidos de uma forma mais rigorosa, acaba sendo um incentivo para a sua continuidade. Agora, o sequestro, Cláudio, é um crime hediondo, né? O sequestro... Sim, mas a extorsão relâmpago, não, né? Não. Aquilo que a gente entende como sequestro relâmpago é um crime considerado mais suave que o sequestro tradicional? O que está sendo discutido é a questão da extorsão, né? Então, em muitos casos, o criminoso ele se faz valer dessa brecha, né? Então, mesmo porque o que a gente tem notificado não é a totalidade dos registros, né? A grande maioria não é registrado. Então, se você tem aí, sei lá, em torno de, vamos imaginar, né, 10 mil ocorrências, multiplique isso por 2, porque muitas pessoas, em razão de algumas características desse crime, acabam não registrando a queixa. Tá? Então, e quando registra, né, existe essa possibilidade da extorsão. No caso do sequestro, tem todo um aparato, né, que vai materializar esse crime. E não necessariamente o que tem acontecido nesses casos mais recentes, né? E como é que a pessoa se protege, Cláudio? Porque a nossa tendência é não sair com o celular nas mãos, numa via movimentada, enfim, não dá esse mole. Mas, cara,
o bandido sabe, né, que a pessoa, por mais que não esteja portando um celular na mão, vai estar com ele no bolso, vai ter um celular ali em algum lugar. Então, como é que a pessoa se protege de um crime desses? Então, existem algumas estratégias, né, que inclusive algumas operadoras elas sugerem. Por exemplo, um segundo celular, né? Você que anda em vias assim mais vulneráveis, né? A sugestão de você ter um celular, né, sei lá, de segunda linha, com dados básicos, sem informações referentes a dados bancários, né? Agora, hoje é praticamente impossível você andar com 2 aparelhos, né? Você quer facilidade, praticidade. Então, nesse sentido, né, eu acredito que, e aí entra a responsabilidade dos bancos, né, de pensar em estratégias, né? Então, talvez um perfil do correntista, né? Se há alterações assim muito assim momentâneas, né, e com uma movimentação de recursos atípico, né, a inteligência artificial hoje ela tem condições de verificar essas movimentações e aí propor estratégias, interromper fluxos, foi o que aconteceu nesse último caso, né? O banco percebeu e imediatamente interrompeu a movimentação, mas até chegar a esse movimento, essa interrupção, recursos já haviam sido extraídos da conta da pessoa. E tem uma questão também que eu acho importante, que é educar a população, né? A todo momento há necessidade de você insistir, né, em relação à exposição de você, esses contatos, hoje a gente fica muito à mercê, né, desses contatos via internet, que são virtuais. Você está conversando com uma pessoa, você está vendo a imagem da pessoa, mas hoje existem mecanismos de que aquele indivíduo que eu estou vendo não necessariamente é real, né? Então, nesse processo, eu acho que educar constantemente ainda é uma atitude que mereça a nossa atenção. Como é difícil ser brasileiro, né? Você tem que andar agora com o celular do ladrão. Já tinha a carteira do ladrão, as mulheres andam com a bolsa do ladrão. A gente tem que pagar seguro, a gente compra um aparelho celular e paga um seguro, como se fosse um carro. As pessoas no mundo civilizado não fazem isso. A gente está pagando seguro, já estão vendendo esse serviço. Seguro contra fraude em transações financeiras, contra extorsão. Um serviço a mais que você paga. Então a gente cria aqui no Brasil um negócio tão inovador, que é o Pix. E, pô, em questão de segundos, de dias, vai. Os bandidos já sabem como utilizar aquele serviço que é tão útil, tão importante, tão bacana a favor da criminalidade. A impressão que dá é que a gente vive pela metade, professor. Aí é uma questão mais de base, né? Eu, como da área, né, profissional da área, eu aposto muito no processo de formação da nossa população, né? E então volto a insistir que não adianta você, como diz, né, colocar a tranca depois que a porta foi arrombada, tá? Então, mas desde o início, desde as primeiras experiências de aprendizagem, a gente iniciar um processo de educação, de discussão dessas questões. Na verdade, é uma questão muito complexa, porque ela envolve questões sociais, questões esse sentimento de não ser punido, né, de impunidade, exemplo, né, das nossas autoridades, uma legislação que não avança com o tempo, uma certa promiscuidade que afeta a todos de forma direta ou indireta. Então, é muito complexa essa questão, mas a gente precisa olhar para isso, a gente precisa iniciar um processo, não dá para a gente só ficar, como eu dizia com os meus alunos, batendo bumbo, né, na época das manifestações. A gente precisa iniciar. O que eu posso fazer?
Qual que é a minha parcela de contribuição? Né? Até que ponto eu me permito aceitar uma situação como essa, né? Qual que é a minha parcela de contribuição? Então, eu acho que são questões que a gente precisa combater diuturnamente, né? E em todas as classes sociais, né? E assim, mostrando que é possível que a gente tenha uma sociedade minimamente civilizada, né? Se outros países conseguiram, por que nós não conseguimos? Nós somos tão criativos, né? Então eu penso que nós não temos uma outra solução senão essa, né? Senão, como se diz, vamos fechar e entregar a chave para o dono, né? Devolver para Portugal, né? Perfeito. Cláudio Eduardo dos Reis, especialista em segurança pública, professor da Unesp, obrigado pela participação aqui na Band News FM, um abraço para o senhor. Ok, um bom dia, um bom final de semana, um abraço e vamos continuar acreditando nesse país, né? Obrigado.